Bom dia para você. Eu quero falar hoje sobre gratidão. A gratidão, ela é algo que move a mão de Deus. A gratidão alegra o coração de Deus. E uma das melhores maneiras que temos para ser gratos a Deus é através do nosso louvor. É quando louvamos a Deus. É uma maneira que você alegra o coração do Senhor. É uma maneira em que você expressa a sua gratidão, a bondade de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam de madrugada. À meia-noite, eles tinham sido presos porque estavam fazendo a obra de Deus e depois de açoitados estavam na prisão. E a Bíblia diz que eles tinham motivos para agradecer a Deus. Motivos porque eles foram presos, foram espancados, mas eles não foram mortos. Eles também sabiam da sua salvação, de tudo que Deus tinha para fazer na vida deles. E eles começam a louvar, acreditando nas promessas. Eles estavam em uma situação momentânea que não demarcava o estado que eles ficariam ali por longo tempo, porque as promessas de Deus tirariam eles daquelas prisões e colocaria eles no lugar em que Deus queria, que era pregando a sua palavra de cidade em cidade. E eles começaram a agradecer a Deus pelas suas promessas que tinham em Deus, começaram a entoar louvores a Deus. Naquele momento a Bíblia diz o seguinte, que as portas das prisões se abriram. Aquelas portas se abriram e eles foram livres. A Bíblia diz que um terremoto aconteceu naquele momento, enquanto eles louvavam, e as portas dos cárceres, não só do cárcere que eles estavam, mas de todos os cárceres, ou seja, de todos os compartimentos daquela prisão, todas aquelas celas se abriram automaticamente pelo poder de Deus. Ou seja, Deus estava tão feliz que enviou o seu anjo para abrir não só a porta deles, mas a porta de todos. Então, enquanto eles agradeciam a Deus, Deus fez um milagre na vida de Paulo, Silas e na vida de quem estava perto. Para você ver como Deus estava tão alegre, tão feliz. Deus, ele tem grande felicidade. O rei Davi sabia disso, que quando ele louvava a Deus, Deus se alegrava. Então Deus o constituiu rei ali de Israel. Deus apreciava muito a gratidão de Davi, mesmo sendo abandonado lá no pasto, esquecido por todos, não sendo convidado para um almoço especial, ele louvava a Deus com alegria. Existem dois tipos de louvor. Você pode dizer para mim, não, mas a minha voz não é muito boa para louvar. Tem dois tipos de louvor. Louvor que você louva com os lábios, esse em que você pode ouvir, outras pessoas podem ouvir e lhe avaliar dizendo que não é um bom louvor. Porque esse é o louvor dos lábios, mas o louvor que Deus recebe não é esse dos lábios, não é esse. O louvor que Deus recebe é aquele que vem da alma. Existe uma voz o qual você não consegue ouvir, só Deus. É quando a alma louva a Deus, quando você louva a Deus de alma, não de lábios. Eu estou falando aqui de um louvor de coração. Esse louvor, ele é ouvido só por Deus. E sua voz chega lá de maneira lindíssima, muito especial, sem defeito, chega perfeito o louvor do coração. O problema é que muitas das vezes cantamos só de lábios. Uma vez o Senhor disse para Israel, esse povo ele me honra só de lábios, mas o seu coração está longe. É aquele louvor que vem lá do coração, lá da alma, lá de dentro. Esse é o louvor que agrada a Deus. E muitas pessoas cantam muito bonito, mas é de lábios. Não, o Senhor não se agrada desse louvor. Tem que ser um louvor de gratidão. Um louvor que você saiba por que você está louvando. Gratidão ao Deus Todo-Poderoso. E ele fica muito feliz e ouve esse louvor.
A Bíblia fala sobre um rei chamado Josafá. Esse rei, a Bíblia diz que ele foi em uma guerra e ele colocou os cantores de Deus, pegou aqueles cantores da igreja, os levitas, e pediu para ficar na frente da batalha e louvar a Deus. E a Bíblia diz que quando eles começaram a louvar a Deus, entoar louvores a Deus, a Bíblia diz que Deus colocou emboscada no meio dos inimigos e destruiu os seus inimigos. Então, a essa altura, você já deu para você perceber que quando você louva a Deus de coração, Deus começa a agir a seu favor contra os seus inimigos, tirando as portas que estão fechadas, os cadeados. Qual foi a última vez que você lembra que você louvou a Deus de coração? Deus está querendo ouvir o seu louvor. Estou aqui não é em vão. E não se preocupe com o que as pessoas falam sobre a sua voz. Louve de coração, de alma. E Deus vai estar pronto te ouvindo. Eu sei que a minha voz não é boa não para louvar. Eu lembro uma vez que eu louvei na igreja, um pastor amigo meu, aí terminou, eu sentei do lado dele. Nós estávamos no culto festivo, era festividade da igreja, sabe, né? Como é festividade da igreja. Os irmãos convidam várias igrejas e tal, e era na nossa igreja. E aí o pastor estava do meu lado, um amigo meu, aí a igreja lotada. Aí ele disse, pastor, não louve mais não. Por quê? Ele disse, porque quando você louva é como se você jogasse um balde de água fria na igreja. E eu lembro aqui que louvando até aqui em casa, minha esposa já pediu várias vezes para me parar de louvar. Tá vendo? A nossa voz às vezes é desagradável aos homens. Aí eu fiquei até constrangido. Eu lembro que nessa época, quando eu cheguei aqui, não tinha água aqui nesse bairro. Não tinha água, difícil, e tinha que pegar lá no canal da Codevasf, é um canal que irriga as plantações. A água vem direto do Rio São Francisco. Então eu peguei, uma vez eu lembro que eu peguei a carroça de burro e um tonel de 200 litros, fui lá pegar água. Como eu era o último nesse dia, era numa fila, né, de carroças e jumentos para poder encher. Demorava um pouco, a mangueira vinha por gravidade do canal. Então eu fiquei lá por último e já vinha à noite. Quando eu vim voltando já estava tudo escuro, já estava à noite, todo mundo já tinha vindo embora. E aí eu fiquei lá enchendo. E terminou de encher, eu fui para casa e vim louvando a Deus, agradecendo a Deus pela sua bondade. E enquanto eu estava entoando esses louvores, eu lembro perfeitamente que a presença de Deus desceu lá. E foi muito forte. Falei em mistérios, falei em línguas e continuei cantando e sentindo muito forte aquela presença de Deus. E entrei na nossa rua. A minha Kelly, que tem mais de 20 anos hoje, era pequena. Aquela acho que tinha uns 8 anos, 9 anos nessa época, não lembro. E aquela sempre ficava preocupada comigo e ficava na frente da casa, esperando eu voltar. E quando eu entrei na rua, eu estava cantando, e depois parei de cantar. Quando cheguei em casa, que ela disse, pai, cadê aquele homem que estava sentado do lado do senhor aqui, na carroça, com a roupa branca? Quando o senhor dobrou ali, ele vinha com o senhor, mas quando chegou aqui, eu já não vi mais ele. Então, o próprio Senhor, às vezes ele recebe o seu louvor lá em cima. E às vezes ele fica tão feliz que ele pode até vir pessoalmente receber o louvor do seu lado. O louvor. E quando ele vem, alguma coisa acontece. Ele vem e ele age na sua causa. Então louve a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração. Não se preocupe. Então, não é obrigado você louvar lá na igreja. Eu mesmo não cantei mais na igreja. Não é obrigado você cantar perto de quem não quer ouvir. Mas quando você tiver um tempinho a sós, você e Deus lavando os pratos aí, para as mulheres, para os homens, no seu serviço, onde você tiver um tempinho a sós com Deus, louve de todo o seu coração. E você vai ver as obras de Deus
Então seja grato a Deus, louvando. De todo o coração, você vai ver as maravilhas de Deus acontecer na sua vida. Foi assim que o Davi, o grande rei Davi, conquistou o coração de Deus. Ele conquistou o coração do Senhor. E ele nunca largou a harpa dele nos momentos difíceis, nos momentos de isolamento, de desprezo, nos momentos de guerra. Ele estava sendo grato a Deus sempre. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse: eu sei que Deus se agrada muito mais dos louvores do que de sacrifício. Do que sacrifício de bois. Porque as pessoas costumavam naquela época ofertar bois em gratidão. E eles ofertavam bois e eles sacrificavam aqueles bois em gratidão a Deus, agradecendo. Mas ele estava dizendo o seguinte, que mais do que o seu dízimo, mais do que aquela oferta em dinheiro, Deus se agrada da sua gratidão em louvores, cantando a Ele por o bem que Ele tem te feito e pelo bem que Ele vai te fazer. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor, até a próxima.